Qual é a pessoa que, em sã consciência, gosta de sofrer? Ninguém, né? Em sã consciência, ninguém gosta de sofrer. É possível parar de sofrer? Bom, tem a promessa, né, da Igreja Universal. Se você for lá, frequentar lá, e principalmente se você der bastante dinheiro ali, você vai parar de sofrer. Tem as placas. O que eu estou falando aqui, eu não gosto nem que a pessoa me diga: ah, você está falando mal. Não, eu não estou falando mal. Eu estou falando como um repórter. Está escrito na porta da igreja: pare de sofrer. Eu já vi placas assim, como se fossem uns cavaletes, dizendo isso. Não estou inventando uma linha. É assim que funciona. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Deus promete zerar o nosso sofrimento aqui nessa vida? Não. Não existe um texto bíblico em que Deus promete zerar nosso sofrimento aqui nessa vida. Ao contrário, né? O apóstolo Paulo diz em Atos 14, ele diz assim, se me falha a memória, verso 22, ele diz assim: pois que por muita tribulação, nos convém entrar no reino de Deus. É lógico que o contexto de Paulo e da Bíblia, quando fala do homem justo, quando o homem serve a Deus e mesmo assim ele passa por sofrimentos, é para o seu aperfeiçoamento de caráter. Quando ele não fez nada para merecer aquele sofrimento, como no caso de Jó, é para aperfeiçoamento do caráter, entre outras coisas, tá? Agora, quando a pessoa busca, o que nós falamos aqui no Brasil, sarna para se coçar, ela não pode dizer que Deus está fazendo ela passar por uma prova. Por que Deus permite? Aí foi ela quem buscou problemas. E olha, muitas pessoas gostam de buscar problemas, né? Elas têm um imã, atrai até problemas e mais problemas, né? Elas se socializam com as pessoas erradas, frequentam lugares errados, fazem compras erradas, fazem decisões erradas, e depois querem ter um bom resultado, né? Isso não é possível, né? O que o homem planta, ele colhe, né? Então, plantou problemas, vai colher problemas, não tem como. Só que, às vezes, a pessoa não plantou e ela colhe algum problema, porque esse mundo que nós vemos é desse jeito, é dessa forma. Então, quando Cristo esteve aqui, ele sofreu. Ele sofreu muito. Da manjedoura até a cruz, ele sofreu. Então, isso mostra que enquanto estivermos aqui, é assim, esse mundo é desse jeito. Vou falar um pouco mais sobre esse assunto mais para frente. Agora eu quero voltar no tema principal. E Deus sofre? Bom, pela lógica, se você é de uma igreja parecida com a da Universal, você vai dizer que Deus não sofre, não é? Porque se nós podemos parar de sofrer aqui nessa vida, né, comprando lojas e carros, tendo uma vida abundante financeiramente, eles dizem que isso é que vai fazer a pessoa sofrer, né? Mas não é bem assim. Agora volta a pergunta: Deus sofre? O que vocês acham? Vamos pegar um exemplo quando Jesus estava morrendo na cruz e Deus, o Pai, olhando para ele na cruz. O que vocês acham que Deus estava fazendo nessa hora? Ele estava rindo? Estava feliz? Falando: olha, estão matando meu filho está morrendo. O que vocês acham? A minha ira está caindo sobre meu filho por causa dos pecadores. Ah, mas que engraçado. Traz mais um pouco de vinho aí, deixa eu tomar. Ele está sentado no trono dele, com uma taça de ouro, bebendo vinho, vendo o filho dele sofrer na cruz. Aí você fala: mas aí foi um episódio isolado. Ah, é? Então tá, vamos passar, por exemplo, para a fome. Aí Deus olha no mundo. Quantas crianças passando fome, sem nem entender por que elas estão passando fome.
Aí Deus não sofre, ele é imune ao sofrimento humano. Você acha isso? Você acha que um pai não vai sofrer pelo seu filho? Se nós, humanos, pecadores, sofremos quando vemos nossos filhos sofrer, imagine um Deus puro e santo. E ele não diz que ele tem amor, Deus diz que ele é amor. Ora, se você acha que ele vendo tudo o que ocorre nesse mundo, ao mesmo tempo, tudo que é ruim, ao mesmo tempo que Deus está testemunhando agora um desastre de carro, ele está testemunhando um leão comendo um antílope na África, ao mesmo tempo. E você acha que Deus fica feliz de ver o antílope ser devorado pelo leão? Sabe que Deus não criou desse jeito. As coisas estão assim por causa do pecado, por causa do mal. Deus não criou nada disso. Deus não fez o mundo com a morte. A morte não estava aqui. Ela não existia aqui. O homem escolheu a morte. Deus avisou: vocês pecarem, vocês vão morrer. Ok? Então, eles morreram e nós morremos, e tudo morre, todos morrem. Deus promete que um dia o sofrimento vai acabar. Está lá em Apocalipse capítulo 21, melhor, verso 1 até o verso 4, mais ou menos, fala um pouco sobre o mesmo assunto. E ali diz, o verso 4 diz assim: e Deus enxugará todas as lágrimas, Então Deus vai enxugar as lágrimas lá no futuro, bem depois da volta de Cristo. Ok? Esse é um outro assunto. Tem gente que não consegue entender, mas a ordem cronológica é essa. As lágrimas só serão enxugadas após o milênio, não antes. Essa é a ordem que está na Bíblia, a ordem cronológica, ok? Se você respeitar a palavra de Deus, é isso que está escrito lá. No milênio ainda haverá choro e tem bons motivos para isso. Nós vamos, quem sabe, estudar uma outra hora sobre o assunto. Então, mesmo com todo esse sofrimento, nós ainda insistimos em ficar aqui? E a culpa é de Deus? Estamos nós realmente preocupados com esse assunto do sofrimento? Somos nós sensíveis aos sofrimentos dos outros? Os milionários e bilionários são sensíveis ao sofrimento dos outros? Será? Em qual porcentagem? 1% sensível? 2%? Será? Eu creio que nem isso. Pelo tão pouco que eles fazem. Se o ser humano quisesse acabar, pelo menos com a fome, já falei sobre isso, ele acabaria. Se o ser humano quisesse que todo mundo tivesse uma residência, isso seria possível e ia sobrar muito dinheiro ainda. Mas sabe o que é muito? Mas é que as pessoas não querem dividir. Elas não querem dividir. Outro dia, eu não lembro o país agora, caiu um meteoro na casa de um homem. Foi o suficiente para deixar ele rico, porque o meteoro tinha ali diamantes, se não me falha a memória, e ele, lógico que o governo passou a mão na maior parte, mas deu uma comissão ali para ele, como se fosse dono do meteoro, o governo, e ele foi o suficiente para deixar aquele homem rico. Vai vendo. Você sabe que muitas estrelas, não vou dizer todas porque não é meu assunto, não é minha área, mas muitas estrelas são feitas de diamante, são cheias de diamantes. Se esses diamantes caíssem aqui na Terra, ia ficar tudo na mão de quem não precisa. Porque eles têm o dinheiro para explorar, para lapidar, etc. Então ia ficar na mão de quem não precisa. Ia diminuir a fome? Não ia diminuir a fome. Não, ninguém quer isso. Então, nós sofremos, nossos filhos ficam doentes, nossos filhos às vezes morrem antes que os pais. Temos doenças, novas doenças estão prometidas. Nem vou falar de profecia. A própria medicina promete que virão pandemias piores do que a que nós acabamos de passar. O Bill Gates mesmo fala isso. Por que ele fala? Aí é outra história. Não vou entrar no mérito agora. Já ouvi falar.
o porquê ele sabe disso. Mas se com tudo isso nós ainda queremos ficar aqui, talvez você está me ouvindo foi assaltado hoje e nós ainda queremos ficar aqui. Isso é problema seu, eu não fui assaltado. Não é assim? Nós não somos assim? Insensíveis? Ah, olha, mais uma pessoa foi assaltada, vi na TV. E aí? O que você vai fazer depois? Comer um sanduíche? Não está nem aí? Então, por isso que nós estamos aqui sofrendo. Agora, Deus sofre com tudo isso muito mais que nós. Deus chora, Deus lamenta. Em Salmo 23 está escrito assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Então, quando nós passamos pelo sofrimento, nós temos que ter essa mente, essa certeza. Deus passa pelo sofrimento conosco. Deus sofre conosco. O apóstolo Paulo ensinou: chorai com os que choram e ria com aqueles que riem. Se ele, ser humano, ensinou isso, vocês acham que Deus, ele chora com os que choram ou não? Se Paulo deu esse mandamento para nós, humanos, você acha que Deus não chora com os que choram? Você acha que Deus não sofre com os que sofrem? Lógico que sim. Existe alguma coisa que nós podemos fazer? Existe. Nossa consagração a Deus. Duas coisas. Uma está ligada à outra. Nossa consagração a Deus e o nosso desapego às coisas desse mundo e ao próprio mundo é que vai acelerar para que esse processo termine. Esse processo ele é tão amplo, ele abrange tantas coisas que em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, que as próprias criaturas de Deus estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você já leu isso? Romanos capítulo 8. Os animais até, eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus para que Jesus possa voltar. Um dia eu estava aqui no Zoológico de São Paulo e eu vi um felino, não, acho que era um lobo que eu vi. Aqui nós temos o lobo-guará, mas não, dessa vez eu vi, era um felino mesmo. Ele estava dentro da jaula dele, inquieto, para lá e para cá, o lugar não era grande o suficiente para ele. Para nós, seres humanos, parece grande, tá bom. Ele não tá bom ele ficar no lugar dele, né? No habitat dele. Então ele estava ali, andando para lá e para cá, e eu fiquei olhando aquela cena e eu lembrei desse texto de Paulo, né? O animal ali, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando que vocês vão se manifestar? Para libertar toda a humanidade e também todas as criaturas. Estão dependendo de nós. Estão dependendo de nós. Vocês acham que algum político vai ordenar o desmatamento da Amazônia? É pura ilusão sua. Aí você está querendo ser enganado. Isso não vai acabar nunca. Nunca. E os europeus são hipócritas, né? Você sabe quando a Inglaterra matou o último lobo delas? Sabe que nós temos lobos, né? Lobo-guará, acho que em Minas Gerais tem, eles andam soltos lá. A Inglaterra matou o último lobo dela em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Não tem mais lobos, por exemplo. Eles mataram todos. Então, você não quer que o sofrimento acabe dos homens, das criaturas e o sofrimento de Deus? Você não gostaria? Então se desapegue desse mundo. Deus está esperando só uma oração nossa, uma verdadeira nossa, aquela que diz assim: venha a nós o vosso reino. O dia que nós dissermos isso de verdade, falando assim, nós não queremos mais esse mundo, nós queremos o teu reino, o dia que isso for sincero, verdadeiro, Jesus virá para nos levar e estarmos com ele e então encerrar com o sofrimento. Esse é o desejo de Deus e precisa ser o nosso desejo. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe. Eu peço que você compartilhe para que ajude o canal a crescer. Tudo isso é muito importante. Não é por mim, é pelo próprio YouTube. Exige esse crescimento e nós precisamos disso porque estamos trabalhando com isso. É uma ferramenta.
de trabalho para Deus. Então, se o canal não cresce, nós vamos acabar ficando numa mesmice e não queremos isso, não vamos ser hipócritas. Eu não quero que o canal acabe, tá bom? E eu estou pedindo a você, ok? Aliviar um pouquinho do nosso sofrimento, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.